Eu, embora tenha ficado de folga aí no feriadão, não tenha trabalhado aqui na Band News FM, eu estava escrevi artigos e escrevi a respeito das chamadas emendas de relator. Isso que envolve aí o chamado orçamento secreto também, o tratoraço, aquilo que eu falei aqui, que é o mensalão internalizado e institucionalizado. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, é sempre bom lembrar, ele está aí ameaçando cortar essas emendas de relator, que é verba, tá? É dinheiro. Já vou falar em maiores detalhes. Daqueles que não votarem a favor da PEC dos precatórios, e está também oferecendo, claro, nesse grande escambo, nesse grande balcão, nesse grande tomar lá da cá que é o Congresso Nacional, o aumento, a liberação de emendas de relator para aqueles que estão dispostos a votar naquilo que interessa tanto a ele quanto ao governo. Quando a gente fala de PEC dos precatórios, a gente está falando de calote. Quer dizer, tem pessoas, tem empresas que têm dinheiro a receber depois de um processo judicial concluído. Então você tem a decisão definitiva de que a União, governo federal, deve a essas pessoas, a essas empresas. Depois de anos, eventualmente, meses, tudo aquilo que demora no Brasil um processo judicial. E aí eles, os legisladores, interessados em obter mais verbas durante o ano eleitoral, e aí tem muitas desculpas, né? Diz que é para ajudar os pobres, mas na verdade vão conseguir turbinar as próprias emendas, etc. Eles estão aí fazendo todo esse escambo, né? Eu queria voltar aqui ao ponto da história das emendas de relator. Ainda em 2019, o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a liberar umas verbas extras de um ministério que era justamente o embrião das emendas de relator. Ainda não eram essas emendas de relator. Para os senadores petistas, da suposta oposição, Humberto Costa e Rogério Carvalho. E também para os pedetistas Assirgo Gax, que tem esse nome sempre difícil de falar, e o Weverton Rocha, para garantir o apoio deles a eleição do sucessor do Davi Alcolumbre na presidência do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então a suposta oposição, ela também ganhou ali o embriãozinho daquilo que veio a ser as emendas de relator. O Davi Alcolumbre, mesmo tendo conseguido eleger o Rodrigo Pacheco, com apoio não só desses petistas, pedetistas, etc., mas também da base do governo, dos bolsonaristas, ele nunca se conformou de não ser reeleito presidente do Senado. Teve a sua reeleição impedida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele perdeu o poder de distribuir esse tipo de verba e hoje destila lá os seus rancores contra o Palácio do Planalto, contra o governo, segurando, quer dizer, deixando de pautar a sabatina do André Mendonça, que é o segundo indicado do Bolsonaro ao STF. E também, aparentemente, culpa ali o governo pelo vazamento que houve das mal chamadas, rachadinhas do Davi Alcolumbre. Digo mal chamado porque aquilo que está configurado, pelo menos de acordo com os relatos, ele se defende, é desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro do povo por meio de funcionários fantasmas. Exatamente aquilo que o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa no Flávio Bolsonaro. Mas, repito, as emendas de relator, ou seja, o mensalão institucionalizado, só foram, de fato, institucionalizadas, as emendas, quando a rubrica RP9 foi colocada lá no orçamento. Ou seja, foi uma brecha para escolhas políticas não técnicas. Então, como é que isso é usado para entender o balcão de negócios que está acontecendo agora? O Arthur Lira compra o apoio parlamentar para si e para o Bolsonaro. Obviamente, ele está muito mais preocupado com ele próprio. Ele permanecer no poder, ele eventualmente permanecer na presidência da Câmara, até no futuro governo, não necessariamente do Bolsonaro. Mas ele usa as emendas de relator para comprar apoio parlamentar para si e para o Bolsonaro, liberando sem transparência aquela verba usada, igualmente sem transparência, para a compra de votos dos eleitores. São aquelas supostas obras de infraestrutura, aquela maquiagem eleitoreira que é feita pelo parlamentar no seu reduto eleitoral, para o eleitor dele falar assim, esse aqui está fazendo pela gente, e votar. É para isso que é usada esse tipo de emenda. Tem uma parte que eventualmente se usa para a saúde, mas você tem toda uma outra parte que tem um uso muito mais eleitoreiro. Quando não, é usado para pagar equipamentos agrícolas com sobrepreço, quer dizer, um dinheiro que possivelmente está sendo desviado
e esse suposto desvio é alvo de apuração, nesse momento pelos órgãos competentes, como nós já falamos aqui no programa. Então você tem esse esquema de liberação dessas emendas, de verbas que não são parte ali das emendas impositivas, da emenda tradicional, individual do parlamentar, mas que são emendas extras, que foram criadas para atender aquela base aliada disposta a votar de acordo com o interesse do governo. Muito bem. Aí veio o Arthur Lira, disse que não podemos ser insensíveis, né, porque o discurso para passar a PEC dos precatórios é o discurso para expandir o teto de gastos e poder turbinar o programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, que eles querem mudar para o Auxílio Brasil. Então ele fala, não podemos ser insensíveis com os pobres, sendo que os políticos, nas suas mamatas, nos seus privilégios, nos seus fundões eleitorais, partidários, nas emendas de relator, estão lá gastando bilhões de reais, que obviamente se fossem economizados, poderiam estar sem o furo do teto dos gastos, atendendo a população de baixa renda. E tem aí vários economistas, inclusive, fazendo esses cálculos, mostrando que para turbinar um programa, aliás, temporariamente, de transferência de renda, você precisa ali de alguns bilhões de reais, só que o que eles querem conseguir, aprovando, possivelmente hoje, a PEC dos precatórios, são muitos bilhões de reais. Não só para turbinar o Bolsa Família Auxílio Brasil, mas também para turbinar as emendas de relator, que aí eles próprios parlamentares vão ganhar com isso, e o fundão eleitoral, de maneira que eles próprios, parlamentares, e o presidente da República, que vai usar na sua campanha de reeleição, possam ganhar com isso também. Então você cria ali todo um mecanismo de compra de apoio que é usado na hora de passar uma proposta de emenda à Constituição ou qualquer outro projeto de lei, que muitas vezes é tremendamente sensível, porque aqui quando a gente fala em expansão de teto de gastos, a gente fala em descumprir aquilo que estava estabelecido a respeito do equilíbrio fiscal. A gente fala em você cortar aquela previsibilidade e numa reação negativa por parte do mercado, algo que gera inflação, aumento de juros e que pode prejudicar a economia como um todo. E aí entra uma questão política também, porque a turma do Arthur Lira está mais interessada no dinheiro que ela vai ter para gastar no seu reduto eleitoral local. Então, o Arthur Lira é lá, concorrente do Renan Calheiros, hoje um é deputado, o outro é senador, mas provavelmente vão disputar em 2022, tem uma rixa lá no estado de Alagoas. E eles vão lá e querem botar dinheiro lá para fazer bonito para o eleitorado, posar ali de bonzinho e ser reeleito. Agora, se você aumenta, por exemplo, de 190, como era o Bolsa Família, ou de 300, como chegou a ser auxílio emergencial, para R$400 no ano eleitoral, mas se ao fazer isso você precisa expandir o teto dos gastos e aumentar a inflação, pode ser que o poder de compra do beneficiário, mesmo com um auxílio turbinado, fique igual ou diminua, porque os alimentos no supermercado vão estar com um preço maior e outros produtos por aí, os combustíveis, por exemplo, também, mas pode ser que eles não usem isso diretamente, mas quer dizer, isso afeta toda a cadeia produtiva, de distribuição, inclusive, das empresas e acaba afetando lá a prateleira do supermercado também. Aí o que o parlamentar pode fazer nesse momento? Pode fazer, não, lá no reduto eleitoral local dele, ele diz, não, eu fiz a minha parte aqui, olha aqui, eu estou dando aqui as verbas para vocês, as obras, isso tudo e tal. Aí o sujeito fala, mas o preço está mais alto. Isso é com o cara lá, é com o presidente, é com o governo. Então pode ser que o governo Bolsonaro seja usado nesse sentido por essa turma do Centrão, que está mais interessada em oferecer aquela benesse pontual, mas que pode depois acusar o próprio governo federal de ser o responsável pela questão macro. É natural que eles ajam nesse sentido, é tudo raposa velha, eles estão mais interessados no deles. Se prejudicar o Bolsonaro e depois vier o Lula, para eles é a mesma coisa, porque vai fazer o balcão de negócios como sempre fez, vai ter o toma lá da cá como sempre teve, vai permitir emendas de relator, que é essa inovação, que é o mensalão, repito, internalizado e institucionalizado, que antigamente, quando estourou lá em 2005, que se descobriu de escândalo, era justamente o pagamento de um dinheiro que vinha de fora, sujo,
de um esquema de corrupção para o bolso do parlamentar, para ele votar o projeto do governo Lula, para o Lula ser o beneficiário político desse esquema. Hoje você conseguiu colocar nas brechas do orçamento um mecanismo obscuro, cujo controle hoje é exercido pelo Arthur Lira, mesmo tendo uma divisão dessa verba. Foi 20 bilhões, né, no primeiro ano, se eu não me engano, eu tinha os dados aqui na frente, depois 16, tantos bilhões, e a previsão para 2022 é de 16 bilhões. Aí você tem uma divisão ali, 11 bilhões para a Câmara, 5 bilhões para o Senado, uma coisa assim. Mas no Senado você tem o Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, de modo que o Arthur Lira ele tem os tentáculos dele ali, centralizou em torno de si essa distribuição, que aliás é algo que ele sempre gostou de fazer, ter a chave do cofre. Ele foi acusado de rachadinha lá na Assembleia Legislativa de Alagoas, é o know-how do Centrão, do qual a família Bolsonaro também é acusada, né? E ele, naquela ocasião, era primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Alagoas e tinha o poder de liberar as verbas. E aí ele liberava, por exemplo, a emissão de cheques para servidores comissionados, que na verdade eram funcionários fantasmas. Aí por meio de um esquema de que dinheiro vai para cá, vai para lá, depois ia parar na conta dele, de acordo com o que acusou o Ministério Público. As contas dele movimentaram 9 milhões e meio de reais na época. Só que mesmo assim ele conseguiu se eleger deputado federal, ficou com foro privilegiado e vai atuando para sabotar toda a legislação na qual ele próprio foi enquadrado, como fizeram recentemente com apoio de lulistas e de bolsonaristas na alteração da lei de improbidade administrativa. Então esse é um resumo aqui, eu entendo que são muitas informações, mas esse programa é denso, do quadro que a gente vive hoje. É um governo em que o presidente morre de medo de um impeachment, morre de medo de perder o foro privilegiado, porque é alvo de várias investigações que podem crescer se ele não tiver proteção e pode parar na cadeia. Ele faz as vontades ali do Centrão, então não houve nenhuma economia nesse sentido, eles não querem abrir mão de nenhum privilégio, aí colocam como insensibilidade não atender a demanda da população mais necessitada, fazem ali uma gambiarra, um puxadinho para turbinar o programa durante o ano eleitoral, sem ter exatamente a dimensão de como isso vai continuar a partir de 2023. Para fazer isso, eles querem estourar o teto de gastos, o que gera um problema de credibilidade para a economia brasileira, que pode acarretar em inflação, em juros, etc. Então, quer dizer, é basicamente tudo errado, né? Mas é isso que a gente está vendo, e nos bastidores eles estão lá tentando comprar apoios e fazendo ameaças de não liberação de verba. A pergunta que se faz hoje, por exemplo, é: a esquerda vai topar? O PT, esse pessoal, porque o Arthur Lira teve reunião, ele não conseguiu, né, os votos de MDB, tudo, saíram várias notícias hoje. MDB, PSL, Cidadania e DEM não tem todos os votos para entregar para o Arthur Lira. Talvez ele achasse que fosse ser mais fácil, mas está tendo dificuldade. E ele teria reuniões hoje com deputados do PT, do PSOL e do PCdoB. Essa gente vai topar? Emendas de relator, etc., que nem alguns toparam quando era o Alcolumbre, com o embrião desse mecanismo. Então a gente vai ver hoje toda uma trama e certamente a Câmara dos Deputados terá discursos aí bastante incisivos e bastante teatrais também para acobertar o que está rolando debaixo dos panos.